Eu e a minha esposa estávamos lá em Boston e eu tinha que pregar em Nova York. Então nós pegamos o carro, o mapinha de papel naquela época, muitos anos atrás, e fomos de Boston para Nova York. Quando no outro dia estávamos voltando e a minha esposa me orientando a partir do mapinha de papel, eu percebi que as paisagens estavam assim bem diferentes quando nós vínhamos. Aí eu disse: Rose, eu acho que nós estamos numa direção errada. Foi engraçado que ela falou: não, voltando as paisagens fica diferente mesmo, né? Nunca vi isso. Mas tudo bem, continuei. De repente, eu olho e vejo a Estátua da Liberdade. Aí eu disse: Rose, nós estamos indo não para Boston, nós estamos indo para Filadélfia, que é uma outra direção, outro lado. E quem já não passou por isso numa viagem? Quem já não errou o caminho? O casamento é uma viagem para toda a vida. E nesta viagem, quando vocês errarem o caminho, recalcule a rota. É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Casamentos fortes não são os que nunca erram, mas os que sabem recomeçar. São os que sabem recomeçar. Nesta viagem, então, quero repetir. Se errarem o caminho, recalcule a rota. Olha o que diz Provérbios 28, verso 13. Provérbios 28 e 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Preste atenção nessa ilustração. Um casal se perdeu numa estrada desconhecida. Em vez de simplesmente recalcular a rota no aplicativo, passaram 20 minutos discutindo de quem era a culpa por terem errado o caminho. Não é sua, não. É sua, não, é sua. É sua culpa. Só depois de se acalmarem foi que recalcularam a rota e seguiram viagem, tendo perdido mais tempo discutindo do que o próprio erro havia custado. Sabe, muitos casamentos fazem exatamente isso. Muitos casais fazem isso no casamento. Gastam mais energia culpando um ao outro pelo erro do que simplesmente recalculando e seguindo em frente. Será que não tem acontecido isso com vocês? Veja, é impossível fazer uma viagem conjugal sem errar o caminho às vezes. A diferença entre quem chega bem e quem trava no meio do caminho não é a ausência de erro, é a velocidade e a humildade com que recalculam a rota depois dele. Antes de eu falar sobre 3 pontos importantes aqui dessa reflexão, no final eu quero orar por um grupo muito específico hoje. Todos os dias nós oramos aqui por um grupo, não é? Ou por uma pessoa. Ontem eu orei pelos profissionais da área da saúde. Hoje eu quero orar pelos profissionais da área da construção. Eu quero orar pelo pedreiro, pelo carpinteiro, pelo encanador, pelo pintor. Hoje eu quero orar por estas pessoas que contribuem para a construção e manutenção de toda a estrutura da nossa nação. Por exemplo, eu vou orar hoje pelo José, que trabalha aqui conosco na construção de uma casa nossa. Sabe, eu vou orar pela Kelly, que ela é arquiteta, e o Gustavo também. A Kelly e o Gustavo são os arquitetos que trabalham com a gente. Eu vou orar por eles. E vou orar também pelo dono de uma empresa na área de construção, que é o meu amigo Wagner. Então eu vou orar pela Kelly, pelo Gustavo, pela Wagner e pelo José. E você? Lembra de um pedreiro, de um encanador, de um eletricista? Coloca o nome aqui, coloca o nome aqui, porque no final nós vamos buscar ao Senhor, nós vamos interceder. Orar é falar com Deus, orar é crer no impossível, orar é crer no sobrenatural. Então coloca o nome aqui de alguém
ligado à manutenção, à construção, à engenharia, tá? Coloca o nome aqui, seja engenheiro, arquiteto, pedreiro, servente, encanador, eletricista, jardineiro, coloca o nome aqui. Eu quero ter esse tempo de oração por esse grupo tão importante. Vamos para o primeiro ponto que eu quero considerar com vocês. Reconheçam o erro rapidamente, sem prolongar a culpa. Reconheça o erro. Provérbios 28:13 ensina: quem confessa e deixa os seus pecados alcançará misericórdia. Shirley Glass, especialista em reconstrução de confiança em casais, afirma que esse processo começa com honestidade rápida, não com defesa prolongada do erro cometido. Vai aqui uma instrução. Se vocês erraram em algo recentemente, assumam isso hoje, sem demorar, sem justificativas. Assumam. Esse é o caminho da reconstrução, recalculando a rota. Ponto 2. Perdoem e recomecem sem carregar peso extra. Perdoem. Isaías 43 traz a promessa de Deus: não vos lembreis das coisas passadas. Eis que faço uma coisa nova. Eis que faço uma coisa nova. Timóteo Keller ensina que graça é exatamente o que permite recomeçar, sem carregar o peso do erro anterior a cada novo passo dado. Então, escolham hoje recomeçar algo que ficou travado no casamento por causa de um erro antigo. Ei, o que ficou travado no seu casamento? Presta atenção, o que ficou travado no seu casamento por causa de um erro antigo? Tem uma ilustração que eu sempre conto do pescador que lançou o anzol na água e quando ele puxou, o anzol enroscou em algo lá no fundo do rio. E o pescador ficou lá, inexperiente, ficou lá 30 minutos, 1 hora, 2 horas, tentando tirar o anzol do enrosco. Um pescador mais experiente chegou para ele e disse: filho, você está perdendo muito tempo. Corta a linha, coloca um novo anzol, prepara novamente a linha e lança em uma outra direção. Sabe, é o Espírito Santo hoje que está falando assim para você. Corta a linha, deixa esse enrosco para trás, lança seu anzol numa outra direção. Deus tem algo novo para você. Corta esta linha, deixa esse enrosco para trás. É o Espírito Santo que está falando no seu coração. Ponto de número 3, preste atenção. Vejam o erro como parte do caminho, não como fim dele. Vejam o erro como parte do caminho. O erro tem um papel pedagógico na minha vida e na sua vida. Provérbios 24:16 diz que 7 vezes cai o justo e se levanta. 7 vezes cai o justo e se levanta. John Gottman constatou que casais que duram não são os que evitam todo erro, são os que sabem reparar bem depois dele, repetidamente, ao longo dos anos. Sabe, a minha instrução para você hoje é, em vez de temer o próximo erro, prepare, junto com o seu cônjuge, agora, um plano simples de como vocês vão reparar o erro quando ele acontecer. Isso aqui é muito importante. Errar a rota não é o fim da viagem. É só um convite para recalcular. Casamentos que duram não são os perfeitos. São os que aprendem a recomeçar. De novo, de novo, de novo, sem desistir do destino. Sem desistir do destino. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Mas antes de orar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se inscreveu aqui no meu canal?
Ó, nós estamos perto de alcançar 2 milhões de inscritos. Falta você. Não vai te custar nada, não tem despesa nenhuma. Você vai levar 5 a 10 segundos para fazer isso. Aqui embaixo tem um botão, não tem? Ó, inscreva-se. Então clica aí. Isso. Vai aparecer a palavra todos. Clica aí. Ativa o sininho. Pronto. Faz isso agora. Aí você coopera conosco para a gente alcançar milhões de pessoas com esta palavra. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Nós vamos orar no final por esse grupo tão importante que tem a ver com a construção e a manutenção de toda a estrutura da nossa nação. Você já colocou o nome aqui de alguém? Um pedreiro, um pintor, um engenheiro, um arquiteto, um encanador, eletricista? Coloca aqui. Vamos falar com Deus agora. Pai querido, obrigado porque a Tua graça nos permite recomeçar sempre que erramos. Ensina-nos a reconhecer nossos erros com rapidez e humildade e a recalcular a rota sem carregar peso desnecessário. Que nosso casamento seja marcado pela capacidade de recomeçar. Senhor, nos ensine esta lição, que nós precisamos, quando errar, recalcular a rota com graça, sabedoria, discernimento e amor incondicional. Pai, agora eu quero orar pelo casamento e pela família do construtor Wagner. Eu quero orar também pelo casamento e a família do José, que trabalha aqui como construtor, como pedreiro. Senhor, eu quero orar por aqueles que trabalham com ele. Eu quero orar pela arquiteta Kelly, pelo arquiteto Gustavo. Senhor, eu oro. Eu oro, Senhor, por todos aqueles que estão envolvidos com a construção e a manutenção. Os eletricistas, os engenheiros, os arquitetos, Senhor, os jardineiros, os pintores, enfim, Pai. Todos que estão envolvidos de alguma forma. Eu oro por todos aqueles cujos nomes estão aqui na descrição desse vídeo, Pai. Eu clamo em favor deles, que sobre eles esteja a Tua bênção, a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade e a Tua misericórdia. Eu abençoo a todos, Pai. Os que estão aqui e estes que são alvos da nossa oração hoje. Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Olha só sobre o que eu vou falar amanhã, no próximo devocional. Não permita que estranhos entrem na sua viagem conjugal. Não permita que estranhos entrem na sua viagem conjugal. Proteja seu casamento de influências que desviam vocês do destino. A mensagem de amanhã, se eu fosse você, não perdia por nada. Ó, pensa aí em 3 pessoas que você gostaria de dar um presente. Pensa aí. Seu patrão, o líder com o qual você trabalha, seu colaborador, sua colaboradora, seu pastor, o líder da célula. Pensa em 3 pessoas, seu vizinho, sua vizinha, alguém que te abençoe esta semana. Mande esta mensagem de presente. Manda esta mensagem de presente. Escolha aí 3 pessoas da sua lista de contato. Pega o link, manda para essas pessoas, tá bom? Vamos terminar assim. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo no seu coração e nos vemos no próximo devocional.